Seja muito bem-vinda a mais um programa Desconstruindo. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre Eu Não Me Sinto Feliz. É muito comum as pessoas falarem que elas não se sentem felizes, que elas não se sentem num estado de alegria, que elas olham para si e falam, eu não sou feliz. E hoje nós vamos abordar alguns motivos pelo qual você que está me ouvindo já disse ou já falou que não é feliz. A primeira coisa que faz uma pessoa não se sentir feliz é quando a pessoa não é capaz de assumir o controle da sua própria vida. E muitas pessoas falam, mas eu não tenho escolha. Quando você define que você não tem escolha, você já está escolhendo não ter. Porque na vida todos nós temos escolhas. Quando você diz que não tem escolha, é só mais uma desculpa que você dá para si para você não assumir o controle da sua vida. Quando você, por exemplo, está num trabalho onde o seu empregador, o seu patrão te humilha, o seu patrão, te trata com arrogância e você está ali, você escolheu estar nesse emprego. Você escolheu se submeter a essas situações. Você escolheu a estar nessa posição. Aí você pode pensar, mas se eu sair, eu vou perder meu emprego e eu vou ter o dinheiro. Ok, então você optou por ter o dinheiro e, por exemplo, ser infeliz onde você está. Você fez a escolha. Você fez a escolha de não encarar a vida do jeito que ela é. Você prefere ter o dinheiro do que você se arriscar a sair de uma situação que você tá para viver uma outra. Sabe, muitas pessoas que são infelizes, elas não assumem o controle da própria vida e o curso da própria história. E isso é um problema. Quantas pessoas, sabe, estão em relacionamentos abusivos? Entende? Quantas pessoas têm problemas emocionais e se sentem infelizes nos relacionamentos que estão porque muitas das vezes não conseguem assumir o controle da sua própria vida. Sabe? Você precisa entender que uma vez que você tem o controle da sua própria vida, você também é quem vai assumir as consequências dessas escolhas. Uma das coisas, às vezes, que você abre mão, você se coloca na posição de estar no emprego que você está, é porque você não quer, por exemplo, diminuir o seu padrão de vida. Então você prefere ir todos os dias chorando pro trabalho, falando, cara, eu odeio esse trabalho, mas pelo menos ele banca as minhas contas, do que talvez baixar se organizar financeiramente, baixar o padrão de vida para que você possa sair. Você faz escolhas. Mesmo quando você não escolhe, não existe essa coisa, você tá em cima do muro. Até quem tá em cima do muro escolheu estar em cima do muro. Sabe, tá na hora de você decidir o que você vai fazer da sua vida. Você só é infeliz porque você não tá tendo o controle da sua história. Outra questão também que faz muitas pessoas serem infelizes é, por exemplo, desistirem antes mesmo de tentar. Muitas pessoas têm um sonho, têm um projeto, têm uma vontade, têm um desejo de fazer alguma coisa. Seja um hobby, seja um trabalho, eu não sei o que é. Seja uma profissão, seja uma língua, seja sei lá o que for que você queira fazer. Mas você fala, eu não dou conta, eu sou burra. Sabe? Você fica com aquela expectativa frustrada porque você nem tentou. E aí muitas das vezes as pessoas falam assim, mas eu tentei sim. Eu tentei. Mas você tentou quantas vezes? Quantas vezes que você tentou? Uma vez? 2 vezes? É só você fazer uma média. Se você tentar 10 vezes e se você tentar 10 vezes e na 10ª você conseguiu, para você conseguir 10 vezes, você tem que fazer 100 vezes. Sabe, muitas das pessoas que são infelizes hoje, que se falam que têm tristeza, que não se sentem felizes, é porque elas não tentam. Elas não tentam algo diferente, elas não tentam fazer algo diferente. Sabe, elas desistem mesmo antes de tentar. Quantas vezes você fala assim para uma pessoa, desafia ela a fazer um projeto, fala, poxa, vai lá, ela não consigo. A pessoa não tem nem a predisposição para tentar para ver realmente se não consegue. E quantas pessoas estão vendo a vida passar com oportunidades perdidas? Isso em qualquer área. Qualquer área da sua vida. Seja nos relacionamentos, seja na questão profissional, em qualquer área. Sabe, se as suas emoções elas não estiverem controladas, se você não conseguir controlar as suas emoções, sabe, do não se desgastar pelo tentar, você vai ser infeliz o resto da vida. Às vezes a gente tá falando aqui, eu tô falando aqui sobre várias situações, e você fala, poxa, eu acho que podia dar certo, mas, vai dar trabalho. Vão ficar chateados comigo. Você nem tentou. Você entende? Você nem tentou. Como é que você sabe que não dá certo?
Quando você tentar. E como você vai ter certeza que realmente não dá certo? Quando você tentar várias vezes. Sabe, o fato de não dar certo na primeira não quer dizer que você, por exemplo, não tenha capacidade de fazer alguma coisa. Talvez você vai precisar aprender a sua capacidade de resiliência, sabe? De olhar de novo. É igual quando uma criança está andando. Você acha, imagina só, se na primeira queda da criança ela parasse de tentar de andar. Nós teríamos muitas pessoas que não andariam. Mas o que a criança faz? Ela tenta. Por que ela faz isso? Porque ela vê outras pessoas andando. Então ela olha para as outras pessoas e fala, não é possível que se todo mundo consegue andar, eu também consigo andar. Sabe, não é possível que eu não consiga andar. Não existe. Eu tenho uma frase que é, se um homem, né, não é um homem, mas é um ser humano, se qualquer ser humano pode fazer uma coisa, eu também posso, desde que eu treine para isso. Talvez eu não queira fazer o que qualquer pessoa faz. Talvez você queira, por exemplo, fazer o que eu faço, falar em público, e para você tem muita dificuldade, mas é treinar. É treinar e treinar e treinar. Sabe, não desista mesmo antes de você pelo menos ter tentado. Sabe, você só vai ser feliz se você tentar sair da situação que você está vivendo. O não consigo é a decisão que você tomou para nem tentar. Nossa cabeça, ela funciona de uma maneira muito simples. Nosso cérebro vai fazer você ter a menor disposição. Não é menor disposição, é ter o menor trabalho. Então, se o seu cérebro entendeu que você ficar em casa é o melhor, sim, ele trabalha menos, ele vai te convencer a ficar em casa. Sabe, mas está na hora de você levantar da onde você está e decidir de uma vez por toda tomar uma decisão na sua vida. Sabe, não dá para você ficar esperando a vida passar. Sabe, uma coisa é você, por exemplo, não querer aprender algo. Não quero. Eu vou chegar para você e vou falar, poxa, você podia aprender isso, fazer isso, tudo bem. Uma coisa é você falar que não quer aprender. Ou não quer fazer alguma coisa. Mas outra coisa é você pegar e falar que não consegue, sem a menos você ter tentado. Entende? Você não tentou fazer. Quantas vezes você tentou? Ok, se você chegar a falar pra mim, não gosto e não quer, cara, beleza. Vida que segue. Mas você falar que não consegue, eu perguntar a você, mas você tentou? Você falou, mas eu não consigo. Você nem tentou. Como é que você não tentou? Como é que você não consegue? Você só vai saber se você consegue se você tentar. E a felicidade, ela é a mesma coisa. Porque a felicidade, ela não está em coisas, ela não está no outro, ela não está nem nas circunstâncias. Ela está na capacidade de você se olhar e falar, eu vou tentar. Eu acho que isso vai me fazer feliz, eu vou tentar seguir por esse caminho. Sabe? Outra coisa também que faz com que as pessoas, com que você não se sinta feliz, é você comparar excessivamente com as outras pessoas. Sabe, você o tempo todo tá se comparando. Sabe, você olha as pessoas ao seu redor, você olha sua mãe, você olha seu pai, você olha seus irmãos, você olha o amigo do colégio, você olha os amigos da faculdade, você olha o amigo no trabalho, e o tempo todo você tá se comparando. O tempo todo você tá se colocando em parâmetros. E aí não tem como você ser feliz. Por que você não tem como ser feliz? Porque muitas das vezes, ou você vai botar o seu ego lá em cima e falar, eu sou muito melhor, mas sempre vai ter alguém que é melhor que você. Inevitavelmente. Sempre vai ter alguém que sabe fazer melhor que você. A questão não é se o outro sabe fazer melhor do que você, é qual foi o caminho que o outro percorreu. Sabe, às vezes a gente olha pessoas de sucesso e fala, cara, eu queria ser igual a esse cara, mas será realmente que queria? Será que você teria disposição para trilhar o caminho que o outro está trilhando? Sabe, quantas vezes nós olhamos um resultado de alguém e fala, nossa, a pessoa é brilhante. Cara, eu queria ser o gênio que ela é, mas, sabe, você não tá na pele dela para saber o que ela passou para ela ser o que ela é. Quantas coisas, quantas barreiras, quantos desafios. Quantas críticas, e a gente já falou sobre críticas em outro episódio, mas quantas situações, quantos choros ela teve para ela estar onde ela está. E às vezes você quer vir e sentar na janela, mas não tem disposição para encarar a labuta que ela labutou, entendeu? A vida que ela viveu, o caminho que ela trilhou. Agora que ela tem sucesso, agora que ela tem, por exemplo, alguma coisa que você admira, é bacana. Sabe, mas e as pedras que ela teve que tirar do caminho? Sabe, e as crises que ela teve que enfrentar? E as vezes que ela não parou
pra ela estar onde ela tá? Você entende? Quantas vezes a gente ouve histórias de pessoas de sucesso que falaram: eu perdi tudo, eu perdi tudo, eu perdi tudo, e levantou a cabeça e tentou de novo. Sabe, quando você olha num contexto no passado que a pessoa estava vivendo, as pessoas podiam falar: não, cara, esse cara é um fracassado, essa pessoa é uma fracassada. Sabe, mas quando ela olha o final, assim, se ela pudesse olhar essa pessoa daqui a 10 anos, ela fala: não, cara, essa pessoa é brilhante. Sabe, muitas das vezes nós somos tristes, somos infelizes, ou não sentimos que somos felizes, porque nós nos comparamos com os outros. Você não tem que se comparar com ninguém. Você é o que você é. Você tem as qualidades que você tem a capacidade que você tem. E a capacidade que você quer e você não tem, você treina. Sabe, você procura, você estuda. Sabe, você faz alguma coisa para ter essa capacidade que você tem. O que a gente tem que parar de dar é desculpa nas escolhas que nós escolhemos. Então, por exemplo, se você decide não ir, quando você não vai, você está decidindo não ir. Quando você diz eu não posso, você está dizendo que você não vai nem tentar. Quando você diz eu não consigo, você nem tentou. Por que uma pessoa que tenha, assim, pernas, braços, ok? Ou tenha a mesma capacidade cognitiva que você, consegue fazer e você não consegue fazer? Porque você não está trilhando o caminho que ela está trilhando. Muitas das vezes ela teve muitas dificuldades, mas ela não parou. Então você precisa entender sobre isso. Muitas pessoas que são infelizes ficam se comparando excessivamente. É muito engraçado, eu não sei se você já fez isso, mas é bem provável. Você já se comparou com alguém? Já competiu com alguém andando na rua? Às vezes você olha uma pessoa, aí você olha e mira aquela pessoa tá lá, e aí você começa a correr assim. Você começa a competir com a pessoa, você começa a andar com as próprias rapidinho pra passar. E quando você passa, fala: cara, passei. Olha que doideira. Aí chega a ser engraçado, mas é doideira. Só que é engraçado quando você é adolescente, engraçado quando assim, é somente um andar na rua. Mas é ruim e é danoso quando isso é na vida adulta. É muito engraçado, eu lembro que eu gosto muito de esporte. Eu lembro que uma vez fui nadar, e nadar é um esporte muito individual, né? Um esporte individual. E aí eu entrei na raia e eu comecei a nadar e vi uma pessoa aqui do lado, pô, nadando assim. Cara, facinho, entende? Nadava. E eu comecei a tentar, assim, bater na borda junto com ela. Mas assim, olha que doideira. Aí eu fiquei meio que um pouco frustrada. É igual quando você entra na academia, sabe? Você tá entrando na academia a primeira vez e aí você, assim, ou já tentou outras vezes, você vê aquelas pessoas, sabe, com corpo atlético, fazendo, assim, fácil. Você fala: caraca. Sabe, se você não, às vezes não tem nem prazer, porque você fala: cara, a pessoa tá ali, mais nova, mais velha do que eu, muitas das vezes. Às vezes você vê uma senhorinha de 70 anos, sabe, levantando peso, fazendo, você fala: caraca, eu tenho 33, eu não dou conta de fazer isso. Em vez disso te motivar a falar: cara, se eu continuar fazendo aqui, talvez ela começou aos 70, e eu vou ser muito melhor, você fica desmotivado. Você fica triste. Por quê? Porque você se comparou com alguém que já tá fazendo aquilo há muito tempo. Sabe, muitas das vezes você se compara e você fica triste como mãe. Porque você olha outras mães. Essa semana eu tive contato com uma amiga minha, né? E eu falei pra ela isso, eu falei: poxa, às vezes eu admirava a maneira como você tratava o seu filho, né? E achava muito bacana o jeito que você fazia. E aí, quando eu estive na casa dela, eu percebi que ela é tão mãe quanto eu, que é uma facilidade que ela tem numa determinada área, mas que eu tenho facilidade em outra. Quantas vezes, como mãe, nós nos comparamos? Sabe, nos sentimos frustrados e tristes por achar que nós deveríamos ser aquele tipo de mãe. Eu não estou dizendo que você não possa aperfeiçoar, não é nada disso. Mas, sabe, às vezes você não tem a estrutura emocional, sabe, a estrutura física de pessoas para te dar suporte que talvez essa pessoa tenha. Quantas vezes você também se fica triste porque você se sente inferior como mulher, como parceira, porque você, sabe, não dá conta, por exemplo, não consegue dar conta de tudo, você fica triste porque você não consegue dar conta de casa, filho, marido, não consegue dar conta de todas as coisas e você se sente frustrada. E aí vem alguém com um perfil e fala: não, é possível dar conta de tudo. Você fala: cara, eu não consigo. E você olha pro cara lá e fala: cara, o cara é super-herói, porque ele dá conta de tudo, eu não consigo dar conta, por exemplo, de fazer quase nada.
E você se sente infeliz por isso. Por quê? Porque você tá o tempo todo se comparando com outras pessoas. Sabe? Mas aí quando você eventualmente entra na vida dessa pessoa, você fala, tá, ok, com tudo que tem, talvez eu desse conta também. E às vezes você tá triste e chateada e infeliz porque você tá se comparando a um padrão de outras pessoas. Sabe? Você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que pegar e fazer o que você precisa ser feito com o padrão, com a vida que você tem. Às vezes você é infeliz porque você queria, por exemplo, estar viajando para a Europa e você, por exemplo, não tem um centavo no bolso. Entende? Você acha que isso é felicidade. Felicidade não estão nas coisas que você tem, sabe? Felicidade não está nisso. Quantas pessoas podem viajar, por exemplo, para a Europa e tem uma vida destruída? E é infeliz, e viaja pra Europa, mas é infeliz, não tem relacionamento com os filhos, não tem relacionamento com mulher, não tem relacionamento com o marido, sabe? Tira foto, porque muitas das vezes nós achamos que as pessoas são felizes pelo aquilo que elas postam na rede social. E muitas das vezes aquilo não é a realidade. A maioria das vezes aquilo não é a realidade. Quantas vezes você fala, ai, a família é feliz porque ela tá lá com a foto, com família, e você não sabe se isso é real. Às vezes só foi uma foto. E você se compara com essas pessoas. Sabe, você precisa entender que cada pessoa trilhou um caminho para estar onde está. Seja ele bom ou seja ele ruim. A pessoa trilhou esse caminho. Então, você precisa trilhar o seu, porque uma coisa é fato. Cada dia que você dorme e você acorda e você não faz nada para mudar aquilo que você deseja, é um dia desperdiçado. Outra coisa também que faz as pessoas serem felizes é não saber lidar bem com a adversidade. Sabe? As pessoas mais felizes são aquelas que sabem lidar com a adversidade da vida. Não tem jeito. Não tem para onde fugir. Tristeza, problema, adversidade, situações frustrantes vão vir na sua vida. Elas vão vir. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Não tem como fugir de uma situação delicada. Muitas das vezes, a doença de um parente, a morte, como muitas pessoas tiveram e vão ter que aprender a lidar com esse processo todo de Covid. Não tem como fugir disso. Mas como você lida com as situações vai definir. E aí eu lembrei de um filme muito interessante, que é o filme A Vida é Bela. E não sei se você já viu o filme, mas eu vou te situar. A Vida é Bela, é um pai que perde a esposa no Holocausto e ele tem um filho. Entende? E ele tem um filho em toda aquela questão de guerra que estava vivendo, com a morte a questão do nazismo, né? E ele cria uma ilusão pro filho dele, né? Que assim, é impressionante a capacidade que ele tem de criar diante de uma adversidade, assim, que ele tinha consciência de qual era a adversidade, mas ele cria uma beleza pro filho. Então o filho, por exemplo, acha que os soldados são amigos dele. Então o filho, por exemplo, é treinado a achar que quando não tem comida, que é um treinamento para a selva. Eu lembro de algumas situações, quando eu era muito mais nova, em que eventualmente aconteceu algumas situações muito delicadas lá na minha casa, e eventualmente a gente não tinha luz, né? E eu lembro de eu e uma das minhas irmãs, e eu ficava brincando, né? Ou quando acabava a luz em casa, acontecia alguma coisa assim. E eu lembro de pegar a Vera e ficar brincando com ela, contando assim, não, vamos imaginar que a gente tá na selva. Sabe, que a gente tá na selva e que agora tem... E como que a gente sobreviveria na selva sem luz? E a gente brincava de sombra, e a gente brincava de contar história, e a gente brincava, por exemplo, ela me chamava... Eu era alguém que estava sempre fora do Brasil, né? Então ela era alguém que me chamava fora do Brasil, sabe? Então, diante daquele caos que eu tava vivendo, de estar sem luz, sabe? A gente conseguia ter uma outra visão sobre o assunto. Aí você fala, mas porque você era adulta, porque você era criança, você não entendia. Sim, eu entendi, sim. Eu entendia que eu tava sem luz. Mas eu não podia fazer nada do fato de eu estar sem luz. Então o que eu poderia fazer era pegar aquela situação e tornar ela o mais favorável para viver. E a gente brincava muito e era muito divertido. Então as situações que eram ruins, eu começava a entender de outra maneira.
Entende? Então, o estar sem luz era divertido. E aí, depois de adulta, eu brinco com meus filhos de sombra. Mas por que eu brinco de sombra? Eu tenho luz hoje, mas eu brinco de sombra. Eu apago as luzes e eu falo, filha, eu vou contar uma história pra você. Sabe, eu vou contar uma história pra você. E a gente começa a brincar no escuro. Sabe, começa a brincar de sombra, a brincar de fazer bichinho, contar história na parede. Mas por quê? Porque em algum momento eu tive que lidar com uma situação que não dependia de mim. Era uma situação externa a mim. E eu aprendi a lidar. Eu tinha duas opções. Eu ia ficar frustrada, chorando, chateada. Ou eu ia aprender a lidar com a situação. Então, pessoas felizes aprendem a lidar com a adversidade. E, assim, eu não sei como você é, mas eu tô dizendo pra mim que toda situação é uma oportunidade de aprendizado. Eu lembro que quando eu brinco que eu já internei com meus filhos algumas vezes. Eu tenho um casal de filhos. E eu já internei com os meus filhos por motivo de doença algumas vezes. Mas eu sempre falo que toda vez que eu internava com os dos meus filhos, era Deus me dando a oportunidade de descansar. Por quê? Eu não cozinhava. Sim ou não? Eu tô lá, eu falava que eu ia pro hotel, né? Hotel. Falava, estou indo pro hotel e quarto compartilhado, porque era enfermaria. E ele falava, a pessoa fala, mas como assim, Kelly? Eu falei, Deus achou que eu deveria descansar. Descansar do quê? Comida. Comida na hora, não precisava ficar mandando ninguém me trazer comida. Não tinha mais que arrumar nada porque vinha alguém e limpava. Sabe, suíte. Um banheiro só, sabe, um banheiro pra mim, no meu quarto. Sabe? Um banheiro no meu quarto. Eu não tinha banheiro na minha casa, no meu quarto, mas agora eu tava num lugar onde eu tinha um banheiro no meu quarto, a comida vinha o tempo todo pra mim. Sabe, todo o tempo todo, vinha comigo. Minha filha, e olha pra mim, vinha na hora certa. Era fato, 11h30 vinha comidinha quentinha, gostosinha. E aí você fala assim, mas por quê? Porque assim, uma vez que você não tem como resolver o problema, porque eu tinha que, por exemplo, estar internada com um dos meus filhos, eu vou olhar a melhor maneira de ver a situação. Então, por exemplo, eu não tinha mais que me preocupar com o marido, com casa, não tinha que me preocupar com nada. Então eu só tinha que me preocupar com a criança que estava internada, que era um dos meus filhos, mas, assim, eu me divertia. Por quê? Porque eu não tinha o que fazer. Então, quando você não tem o que fazer, você se diverte da situação. Vai fazer o quê? Sabe? Então, você precisa aprender a lidar com a diversidade da melhor maneira que ela pode te apresentar. Então, eu sempre tento criar humor, sabe? Sempre tento ver uma maneira engraçada de lidar. Então, eu brinco sempre que eu vou acontecer alguma coisa na internet e falei, tô precisando de férias. Por quê? Porque eu não tenho obrigação nenhuma. Eu podia ficar no celular, eu podia ver o que eu quisesse. Tinha preocupação com o filho? Claro que tinha, mas depois que dormia, era o tempo pra mim. Sabe, às vezes eu não podia ver uma série, sei lá, rolar o feed. E aí, quando eu tava internada, eu podia rolar os feeds quanto tempo queria, era o meu tempo. Eu tive dificuldade com a minha pequena da alimentação, e aí a gente internou, porque eu tenho 2 filhos e eles pareiam muito a idade. E aí, quando eu internei com ela, assim, foi a melhor coisa que aconteceu, porque aí era só ela. Ela introduziu a alimentação, ela começou a comer. Sabe, você tem que começar a olhar o lado bom das circunstâncias. Sabe, você precisa começar a ter a capacidade de enxergar o que isso pode trazer de bom, o que isso está trazendo de bom no momento que você está vivendo. Sabe, não dá para ficar chorando o que você não pode resolver. Se diverte. Muitas pessoas por conta da pandemia, tiveram que ficar em casa com seus filhos, sabe, com a família. E isso foi um transtorno. Por quê? Porque viveu tanto tempo do lado de fora de casa que a hora tá em casa não sabe o que fazer. Sabe, mas é uma grande oportunidade para curtir o momento com os filhos. Sabe, seus filhos vão crescer e vai passar. Quantas pessoas sabe, tiveram que se reinventar na pandemia, aprenderam a fazer um hobby, aprenderam a voltar a se conectar com os filhos, com o pai, com a mãe. Sabe, que por conta da exigência do mercado de trabalho, por conta, sabe? E aí, sabe, e criou histórias. Sabe, a felicidade, ela é feita de momentos, ela é feita de histórias que você tem e de coisas que você também proporciona a outras pessoas. Quantas vezes você acha que para ser feliz você tem que fazer uma viagem cara? Sabe, e na verdade, se você sentar para fazer cosquinha com os seus filhos,
pra você ter uma conversa, jogar um videogame, sabe? Entrar no mundo nerd do seu filho, sabe? Isso vai deixar ele feliz. Sabe? Aproveita a oportunidade que você não tem como mudar e ressignifica ela para um momento melhor na sua vida. Aquilo que você não tem como mudar, aproveita. Aproveita para criar história. Aproveita para criar momentos. Sabe? Aproveita para criar, sabe, esperança. Porque na vida o que vai ficar são os momentos e as histórias que você passou. Eu lembro dessas histórias da Luz e eu acho muito engraçado. Eu sei que no primeiro momento é difícil você às vezes lidar com isso, mas depois você tem que aprender a lidar. Tem que ser divertido. Sabe? Pode ser mais leve. Não precisa ser tão pesado. Às vezes você está passando por uma situação em que você está com um ente doente. Sabe? E isso está sendo muito difícil. Sabe? Como você lida com isso? Ele ainda está com você. Você entende? Ele ainda está aí. Sabe, aproveita ele, aproveita para beijar, aproveita para amar, aproveita para dizer o quanto ama. Aproveita para criar momentos, você entende? Porque vai passar. E quando passar, passou. Sabe, aproveita para tirar fotos que você não tirou, porque talvez a sua máquina era lá daquela época que tinha ainda que fazer filme e você não fez. Aproveita para dar flores. Aproveita para ver um filme junto. Sabe, aproveita o momento que você não pode mudar e faz alguma coisa importante nesse momento. Eu passei 5 dias agora com as crianças de férias. E eu fiz isso, eu aproveitei, eu fiz coisa com eles, eu brinquei com eles, eu estive com eles, já que eu não podia botá-los na escola, eu estive com eles. Quando você não tem o que fazer, aproveita o momento. Sabe, a pandemia trouxe muita gente para volta para casa. Só que ela já estava tanto tempo fora da casa que ela foi infeliz dentro de casa. Sabe, quando você estiver dentro de um ambiente que você, por exemplo, não puder mudar em si, porque as circunstâncias às vezes não é possível mudar, se pergunta o que a vida está te dando a oportunidade de viver. Entende? Vou repetir para você entender. Quando você estiver em uma situação em que você não pode de fato mudar, se pergunta quais são as oportunidades que a vida está te dando para você viver. Então você tem que aprender a lidar com as adversidades, porque elas vão vir. E é muito interessante quando esse filme A Vida é Bela, sabe? É muito interessante, porque é impressionante como a capacidade que ele faz para trazer alegria para o filho. Eu poderia citar outros exemplos, muito outros exemplos que seriam bacanas. Quando eu viajo com os meus filhos, que eu saio do Rio Grande do Sul, e vou até o Rio de Janeiro, sabe assim, é um dia de viagem. Tem gente que fica estressado. Eu me divirto. Eu vou com a cabeça seguinte. São crianças. E eu vou eu vou de fato me divertindo. Eu deixo brincar, a gente brinca, a gente conversa, a gente vai conversando, a gente vai contando história. Sabe, eu vou curtindo esse momento. Porque quando eles crescerem, eles vão lembrar desse momento. E eu não quero que esse momento seja lembrado como a minha mãe brigava o tempo todo, a gente não podia fazer. Eu quero que seja um momento assim. É um momento de, sabe, vida que segue. Mas quantas vezes você está numa situação e você não consegue enxergar o que a vida está te proporcionando? Eu quero te desafiar. Enxerga o que a vida está te proporcionando e seja feliz. Sabe, às vezes você está passando por uma questão financeira. Sabe, e aí você está em crise com algumas coisas. A vida está te proporcionando, por exemplo, você entrar agora e estudar alguma coisa diferente. Sabe, fazer alguma coisa diferente. Talvez você tenha um talento que você não podia, por exemplo, botar em prática por causa do emprego. Agora você não tem emprego, você pode botar esse talento, sabe, essa habilidade que você tem, e vender essa habilidade e ser muito mais feliz. Sabe, muitas pessoas são infelizes porque elas não têm um propósito de vida. Sabe, elas não têm um objetivo. Elas não sabem para onde elas querem ir. Sabe, elas não sabem o que elas querem ser, o que elas querem fazer. Quantas pessoas elas não sabem por que elas existem. Sabe qual é o propósito? Sabe, você precisa entender o seu propósito. Você precisa entender por que você está vivo e você não morreu diante de tantos espermas, sabe, que lutaram para fecundar. Você venceu. Sabe, por que você está vivo? Sabe, por que você teve as experiências que você teve? Sabe, por que você chegou até onde você chegou? Porque você poderia não ter ido muito longe. Quantas pessoas, infelizmente, morrem mais cedo, mas você está vivo.
Sabe, você tá viva, você tá aí. Por que que você tá? E muitas vezes as pessoas não têm objetivo. Sabe, e eu sempre aconselho alguém que tá numa situação dessa em 2 lugares pelo menos. 3 se tiver muita coragem. O primeiro lugar é no orfanato. Sabe, é no orfanato. É quando você vai num ambiente onde as pessoas são, sim, você sai de lá agradecendo pelos seus filhos, agradecendo pelos seus pais, apesar de você teve pai, apesar de você teve, por exemplo, uma vida. Você sai, quando você vai num orfanato, você sabe, você olha a realidade dessas crianças e você vê que assim, que você não passou metade do que elas passaram, nem um terço do que elas passaram. E você tá aí reclamando da vida. Por que um orfanato? Porque é alguém que tá começando a vida agora. E aí você consegue, por exemplo, se enxergar lá quando você era mais nova. Outro lugar que eu sempre aconselho a pessoa a ir, quando ela tá muito mal, quando ela tá muito infeliz, ela ir no asilo. Numa casa de repouso de idosos. Sabe, sentar para ouvir, sabe, o que essas pessoas têm a dizer, porque essas pessoas já viveram a maior parte da vida dela. E aí você vai perceber que muitas dessas pessoas, sabe, tiveram muitos medos e que se arrependem por não terem tentado, se arrependem por não ter tomado uma decisão. E às vezes você vai num ambiente desse e você se enxerga na posição e fala, cara, eu sou muito nova, porque às vezes a gente se acha muito velho. Às vezes você tem 50 anos e fala, cara, eu tô velha. Mas quando você vai num ambiente desse, você fala, cara, as pessoas têm 80 anos. Eu tenho 30 anos ainda pra viver, tem muita coisa pra fazer da minha vida. Entende? E aí, você ouve pessoas falando de experiências, porque aí ela já tá no momento da vida dela em que ela já se reflete muito. Sabe, você ouve as pessoas falando o quanto elas se arrependem de não terem feito tal coisa. E aí você tem a oportunidade de não fazer igual a elas, de não terem arrependimentos. Quantas vezes? Eu quero desafiar você que está triste. Procura um desses lugares. Sabe, senta para ouvir a história das pessoas. Sabe, senta para conversar com um idoso. Senta para ouvir a história de uma criança. Sabe, você precisa ter um objetivo de vida. Você precisa entender que você nasceu com um propósito. Sabe, que você nasceu com um propósito. E não só isso, que você foi colocado em um ambiente sociocultural, emocional, para que você pudesse hoje fazer alguma coisa com essa informação. E você tá aí triste, chateado, porque você se sente a pior pessoa do mundo, infeliz, porque, entende? Porque não tem controle de sua vida, porque não decide fazer nada, porque se compara o tempo todo com os outros. Quantas pessoas estão na mesma situação que você? E que talvez você possa ajudar? Sabe, quando a gente se doa pro outro, a gente também se sente feliz, porque a gente se sente útil. Sabe, você precisa entender que você tá nessa vida, se você ainda tá vivo, é porque você ainda é útil nessa vida. Que você ainda tem um propósito. Você só precisa descobrir qual é o seu. Mas uma coisa eu posso te falar, o seu maior propósito é servir o outro. Servir o outro com o que você puder servir. Eu não tô falando você ser escravo do outro, sabe, mas é você estender a mão. Sabe, é você ter uma atitude em que o outro, sabe, vai se sentir importante. Sabe, é você ser o que vai aplaudir o outro quando às vezes ele não tem ninguém que o aplauda. Você entende? É você. Aí você fala, poxa, mas eu queria que fizesse isso comigo, eu posso te garantir. Tudo que você planta, você colhe. Começa a fazer com os outros. Começa a amar os outros. Sabe? Começa a se importar de fato com o outro. As pessoas vão se importar com você. As pessoas vão se importar com o que você também pensa. E você vai ver que quando você deixa o outro feliz, isso também te traz uma felicidade. Porque você se sente útil em alguma coisa. Você entende que a sua vida tem significância para alguém. Você precisa entender o seu propósito. Outra coisa também que não dá, que muitas pessoas são infelizes porque elas vivem no estado de inércia. Sabe? Quem está esperando o tempo todo, sabe, acaba se frustrando. Tem uma música muito antiga que fala quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Sabe?
Quem sabe faz a hora. A hora é agora. A hora não é amanhã, não é depois da manhã, sabe? Não é daqui a 2 dias. Sabe? Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Sabe? Você precisa começar a fazer o que você precisa ser feito e fazer o que você quer que seja feito. Sabe? Não ficar esperando que aquilo aconteça. Sentado no seu sofá e vendo Netflix. Vendo séries. Eu não tô dizendo que ver séries é ruim. Tem umas séries muito boas. Mas, sabe, vendo série como se fosse, sabe, eu há um tempo atrás, eu jogava videogame só pra ocupar a minha mente. Porque eu me sentia tão inútil. E que aí eu jogava videogame que eu instalei pros meus filhos, pro meu filho, na verdade, e só pra ocupar a mente, só pra ter um desafio, sabe? Enquanto eu não me sentia útil, não me sentia, sabe, que eu tava sendo... Que eu era bom demais, mas eu não tava, sabe... Eu não conseguia, sabe, transbordar isso pros outros. Sabe, tem gente que tá assim, vendo série por ver série. Vendo série só pra ocupar a mente, pra não pensar nos problemas. Tem gente que faz isso com a bebida. Tem gente que faz isso com cigarro. Tem gente que faz isso na compra. Sabe, que vai passear um shopping, compra. Sabe, só pra se preocupar. Porque não é feliz. Entende? Você precisa entender o valor do tempo. Sabe, você tá assistindo agora essa live, eu quero dizer pra você, o dia de hoje ele é muito importante pra você fazer escolhas. Sabe, o dia de amanhã, se hoje você não fizer escolhas hoje, né? Quando você não escolhe, você tá decidindo já não escolher. Mas vai passar 24 horas e você não vai ter feito nada que vai te levar à direção que você quer. Não importa como você vai começar. Tem que começar. Não importa se talvez não vai ser da melhor maneira, entende? Mas tem que começar, tem que sair, sabe? Sai disso, levanta. Não importa se você não sabe nem por onde ir. Começa a andar. Que você vai achar o caminho. O que não dá é pra ficar sentado. O que não dá é pra ficar olhando a sua tristeza e a sua frustração e a sua infelicidade passando diante dos seus olhos 24 horas e você não fazer nada por isso. Você entende? Decide hoje. Mas pra onde eu vou? Levanta. Já decide levantar. Já é o primeiro caminho. Levanta. O que você vai fazer? Anda. Não sei pra onde eu vou. Anda. Anda que você vai achar. Ficar parado não vai te levar a lugar nenhum. Se você andar, pelo menos algum lugar você vai. Anda. Sabe? O tempo ele é muito precioso. Muitas pessoas trabalham. Sabe, para ter uma vida boa, mas não consegue desfrutar da vida boa, porque não tem tempo, porque tá trabalhando. Sabe, muitas pessoas trabalham por causa do dinheiro, sabe, para ter dinheiro, e aí não pode tirar férias para desfrutar do dinheiro. Muitas pessoas, sabe, trabalham para ter tanto dinheiro para pagar o plano de saúde, porque ficou doente de tanto trabalhar. Quantas pessoas são infelizes em trabalhos porque botou um padrão de vida às vezes tão alto que se ela perder aquele emprego, ela se joga do prédio, dá um tiro na cabeça. Por quê? Porque colocou um padrão tão alto que agora se acontecer ela se botou escravo do dinheiro. Sabe, o dinheiro você corre atrás, o tempo ele não volta mais. O tempo com o seu pai, o tempo com a sua mãe, o tempo com seus irmãos, o tempo com o seu marido, sabe? O tempo com os seus filhos, ele não volta mais. Não importa. Não importa o quanto você tenha de dinheiro. Dinheiro você pode ter e amanhã não ter, mas o tempo ele não volta. Sabe? Então aproveita os momentos e torne eles como se eles fossem únicos. Bata fotos. Sorria, sabe? Desfrute de tudo que você pode desfrutar, porque vai passar. Seus filhos vão crescer. Eu tenho filhos pequenos, mas quem eu às vezes falo, queria que eles casassem. A pessoa fala assim, espera ser grande, você vai sentir falta. Sabe por que eu não vou sentir falta? Porque eu tô vivendo o máximo que eu posso viver com eles. Sabe, quando eles forem adultos, eu não vou sentir falta de quando eles eram crianças, porque eu vou ter criado experiências importantes para mim e para eles. Entende? Talvez eu não tenha o controle que todo mundo queira ter. Mas eu tô vivendo experiência com eles. Sabe, aproveita para ser feliz nos momentos, porque dinheiro
Tem uma frase que diz assim, dinheiro não traz felicidade, né? A pessoa fala, mas manda buscar. É verdade. Dinheiro não é a felicidade não está em dinheiro, porque tem muita gente que tem muito dinheiro e é infeliz. Tem gente que tem pouco dinheiro e é feliz. É claro que viver apertado financeiramente ninguém gosta, ok? Então, se você puder fazer, faça dinheiro. E faça muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. Mas não abra mão também, sabe, de momentos importantes. Porque o dinheiro não compra momentos. Ele pode beneficiar momentos, mas ele não compra história. Ele pode beneficiar história, mas ele não compra. Tem pessoas que vão num restaurante com a família e todo mundo, por exemplo, não conversa. Todo mundo no seu mundo nas redes sociais. O dinheiro comprou o restaurante, mas não comprou o momento e não comprou a história. Sabe? Você precisa entender que o tempo não volta mais. Muitas pessoas, quando estão diante de uma situação muito delicada ou perdeu algum familiar muito novo, sabe, cai a ficha de falar, cara, sabe, a vida é muito passageira. Ela pode passar amanhã, sabe? Amanhã você pode pegar e não acordar vivo, sabe? E o que você fez da sua vida? Ou, por exemplo, hoje você anda. Amanhã você pode acontecer uma coisa e você não andar mais, e você vai falar, poxa, eu podia ter corrido, eu podia, por exemplo, ter feito uma atividade, sei lá, eu podia ter nadado, eu podia ter pulado, eu podia ter feito qualquer coisa. E hoje você já não vai mais poder fazer. Sabe? Aproveita o momento que a vida te dá. Aproveita que você tem boca, aproveita que você tem olhos, aproveita que você consegue cheirar, sabe? Aproveita que você tem braços, aproveita que você tem vigor e vive a vida. Porque vai chegar um momento e que talvez você já não tenha mais tanto vigor. Talvez você já não tenha mais tanto os seus sentidos mais tão apurados. E aí você vai querer, por exemplo, sentir o cheiro de uma flor e não vai poder mais sentir. Sabe, a felicidade tá nos pequenos detalhes. Sabe, a felicidade está nos pequenos momentos que você escolhe criá-los. Sabe? Depende muito de você. Existe uma música que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E de fato, você não sabe se tem um amanhã, nem para você e nem para elas. Às vezes você termina um dia brigado, sabe? Mas aí a pessoa morre. E aí? E você vai falar, poxa, eu podia não ter brigado naquele dia. Entende? Se você podia não ter brigado naquele dia, então não briga. Entende? Sabe? Escolha sua vida ser uma vida feliz, tanto para você quanto as pessoas que estão ao seu redor. Sabe? Existe também uma questão que faz com que as pessoas não sejam felizes, são os apáticos. Sabe? São pessoas que sentaram num banquinho de a vida é do jeito que eu quero que ela seja e não se permite experimentar novas coisas, novas possibilidades. Você tem um mundo, hoje a internet te traz a possibilidade de você ter um mundo de coisas na sua frente. Mas você acha que só o jeito tradicional, só a maneira tradicional de fazer é a correta. E você não se abre para o novo, você não se abre para a nova forma de fazer. Às vezes você tem um emprego que ele não está tão bom e você não se abre na possibilidade de fazer outra coisa de outra maneira. Sabe? São aqueles que... Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que é mais tolo aquele que acha que sabe do que aquele que tem certeza que não sabe. Por quê? Porque o que acha que sabe não tá disposto a aprender. Mas o que tem certeza que não sabe se abre a aprender a qualquer coisa. A frase é mais ou menos assim. Não é bem essa não, mas dá pra entender. Sabe, aquelas pessoas que sabem, que acham que sabe tudo, elas são mais ignorantes, porque elas não se abrem para aprender com ninguém. Nem com quem não sabe menos, no ponto de vista, nem com quem sabe mais, não se abre. Sabe? Outro problema também que te torna infeliz é você ser impaciente. Quantas pessoas são impacientes com a vida? Quer que as coisas sejam feitas pro ontem, pro ontem, pro ontem. Sabe, impaciente com o outro. Não tem paciência com a limitação do outro. Sabe, não tem paciência com caminhar, com a passada que o outro dá. Muitas pessoas são infelizes porque elas são impacientes. Elas não têm paciência, por exemplo, para aprender. Paciência e persistência. Muitas pessoas querem aprender uma língua, mas não tem, por exemplo, a paciência de fazer igual o nenenzinho.
que aprendem bababá, bebebé, bibibi. Quantas pessoas são infelizes porque nunca aprenderam uma língua, porque não têm a paciência e a perseverança de insistir? Aí, não, quem sou burra. Não, não é. Se alguém consegue aprender, se uma criança que mora nos Estados Unidos ela consegue aprender a falar inglês, você que é adulto pode falar inglês. Por quê? É só você se imaginar como uma criança que mora nos Estados Unidos. Como que ela aprende? Ela aprende escrevendo? Ela aprende falando. Ela aprende falando tudo errado. Ela aprende falando bababá e a gente acha gracinha. Mas você diz, não, eu sou adulto. Não. Na língua que você não domina, você não é adulto, você é neném. Entende? E às vezes você não se permite ser feliz porque você tem tanto medo de vergonha. Você tem vergonha de fazer alguma coisa que você gosta. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de cantar. Eu gosto de cantar. Um dia, quem sabe? Um dia, quando isso de fato for muito importante pra mim, eu canto. Eu canto com meus filhos. Meu marido toca violão. Eu canto. Sabe? E se não for bom, mas eu tô feliz. Eu tô me divertindo. Entende? Sabe, você precisa ser feliz, mas você precisa tomar decisões, sabe, de ser persistente. Até para ser feliz, você precisa ser persistente na sua felicidade. Sabe, muitas pessoas que são infelizes, quando elas se comparam com outra, elas falam, não, a pessoa lá, ela é extraordinária. Não, o extraordinário é o normal que não desistiu. Vou repetir para você, o extraordinário é uma pessoa comum que não desistiu. Entende? Você pode ser extraordinário. Você é uma pessoa comum. Você só não pode desistir. E para ser feliz, também é uma decisão. Sabe? Existem muitas coisas que fazem com que a gente seja infeliz. Além do que eu já falei, também é fugir de fato do problema. Sabe? Você precisa encarar o problema como ele é e arrumar uma solução para isso. Às vezes não é uma solução fácil. Mas não encarar e jogar para debaixo do tapete não resolve o problema. Momentaneamente, você não vai te dar uma sensação de conforto. Mas não vai resolver o problema. Porque uma hora o tapete vai estar tão cheio que você vai ter que sacudir. E quando sacudir, é problema demais para resolver ao mesmo tempo. Sabe, a vida é repleta de problemas e dificuldades. Mas muitos deles foram artificialmente criados por uma mente inquieta e sedenta por preocupações. Vou repetir para você. Muitos problemas que você tem, você criou esses problemas. Por quê? Porque a sua mente ela é sedenta e inquieta por preocupação. Vou te dar um exemplo. Eu amo os meus filhos. Amo demais os meus filhos. Mas são duas crianças pequenas. E eu fui, recentemente quando eu fui ao Rio, eu fui na Pedra da Urca. E aí tem uma trilhazinha. Vou explicar a trilha, tá? Pra você entender. A trilha ela é cimentada. Ela tem aquele guarda-corpo, tá bom? Que a distância é disso aqui. De uma vareta pra outra. Só que é muito alto. Aí eu fui com as crianças. Eu não fiquei em paz. A trilha é larga, tá? Sei lá, deve ter não 2 metros, mas deve ter 2 metros de trilha cimentada com guarda-corpo, tá bom? E do outro lado é pedra, enfim, não tem pra onde ir. Eu subi a trilha inteira, tá? Eu tô dizendo inteira, segurando a mão das duas crianças, assim, apertando, achando que elas podiam tropeçar e que elas iam cair lá de cima. Aí eu fiz o seguinte, eu botei a menina, que ela era menor, que poderia tropeçar. Olha a doideira, olha como que a mente cria o problema. Eu não desfrutei do passeio. Na verdade, esse foi um dos passeios que eu menos desfrutei com eles. Eu falava, cara, eles vão tropeçar. Olha que absurdo. Ela vai rolar, ela vai cair daqui de cima e eu não vou poder fazer nada, porque eu vou ter o outro. Agora, honestamente, vamos lá. Eu tô segurando a mão dessas crianças. Assim, ó, assim, aquilo aqui que fica roxo, de tanto segurar. Você acha mesmo que numa pista de 2 metros, com guarda-corpo, uma criança, só se ela fosse uma bola, uma criança de 3 anos vai rolar e vai cair lá embaixo, sem se segurar. Ela não vai se segurar, ela não vai parar de rolar, não. Mas eu criei isso na minha cabeça e, cara, foi o pior passeio. Eu subi e, assim, sei lá, deve ser, assim, uns quilômetros, assim. É um pouco, sei lá, 200 metros, 500 metros, sei lá quantos metros era, que pra mim foi uma eternidade.
Cara, eu fui subindo, aquilo foi me dando assim, e eu ia apertando a mão das crianças, eu botava pra cá. Foi pior, por quê? Porque a minha cabeça criou um problema. Qual era o problema? Eles vão cair daqui de cima. Olha que doideira. Não, aí, não bastante eu ter criado a ideia de que eles iam cair lá de cima, tá? Não bastante, porque eu criei a ideia de que eles iam cair lá de cima. Absurdo, mas eu criei. Aí eu vi assim, outro casal com um pequenininho solto. Eu falei, gente, os meus vão cair daqui de cima. E aí, não bastante, eu desci e eu ainda fiquei com a sensação o dia inteiro, até dormir, que eles iriam cair. Olha como a nossa mente ela é capaz de criar problemas onde não tem. Eu já tinha saído. Eles já estavam seguros. Né? Eles já estavam seguros antes, mas assim, não estavam lá em cima. Mas eu criei um problema. E eu fiquei angustiada. Quantas vezes o problema que você está criando ele não é real? Como não, o meu não era real. Quantas vezes? Quantas vezes o problema que você criou era só coisa assim, sabe? É sua mente ociosa para se preocupar. E aí eu cheguei, eu fiquei assim, sabe? Quando você não... E eu falei, para! Primeiro porque eles já não estão mais lá em cima, assim, e mesmo que pudesse cair, já não vão mais cair, não existe mais essa possibilidade, sabe? Assim, de fazer todo um trabalho, assim, sabe? De definir na minha mente o que eu ia pensar. Sabe? Então, você precisa primeiro entender que muitos dos problemas que você está vendo, eles não são reais. Sabe? Antes de se começar a se preocupar com o problema, certifique-se que ele é verdadeiro. Você precisa parar e avaliar o seu problema e falar, isso é verdadeiro? Isso de fato é real? Sabe? Senão você vai se preocupar em vão. Você vai ficar com o coração agitado, que nem eu fiquei. Seu coração apertado, com a sensação de perdê-los. Olha que doideira. Em vão. Você vai drenar energias e emoções em vão, por uma coisa que não é real. Sabe? É quando você faz uma tempestade num copo d'água e era só uma gotinha. E muitas das vezes você tá infeliz aí, porque você tá pegando essa gotinha que tá pingando no copo e você tá transformando ela em uma tempestade, como eu fiz quando eu subi, por exemplo, uma trilha de 2 metros. Asfaltada não, cimentada e com guarda-corpo. Essa foi uma experiência que eu não curti. Mas eu poderia ter curtido, eu poderia ter tirado foto, mas eu não curti. E às vezes você tá nesse mesmo lugar. Sabe, olhando para sua vida e se sentindo frustrada e chateada e infeliz porque você criou problemas que não existem. Sabe, para avaliar se os problemas existem, se eles são reais ou se eles não são. Sabe, você precisa, além de você entender se eles são reais, se é real, como é que você pode resolvê-los? Tem um ditado que diz, aquilo que não tem remédio está remediado. Isso é verdade. Então, se aquilo que você não tem poder de resolver, está resolvido. Aquilo que você não tem poder de tratar, já está tratado. E aí você aproveita a situação para tirar o que de melhor pode aproveitar. O que de melhor pode ser. Sabe? Mas faça isso sem ansiedade, porque a ansiedade é andar em círculo. Quando nós estamos muito ansiosos com alguma coisa, a gente fica andando em círculo, andando em círculo, andando em círculo. Outra coisa também que muitas vezes nos deixa infeliz é a gente desperdiçar tempo com quem não valoriza a nossa presença. Sabe, tem pessoas... Assim, você tem um dia, você precisa encarar que tem pessoas em que a sua presença não faz diferença na vida delas. Doa isso você, doa isso nela, doa quem tiver que doer. Você tem que entender que existem pessoas que querem que você esteja com elas, que fazem a questão de você estar junto. Mas tem outras pessoas que não fazem questão de você estar. Você estar ou não estar, para elas indifere. Sabe, você precisa começar a valorizar pessoas que para elas são de fato importantes você existir. Só que muitas das vezes a gente desperdiça nosso tempo, as nossas emoções com pessoas que não fazem questão de estar conosco. Sabe, não fazem questão. E aí pode ser qualquer pessoa. Sabe, às vezes você não tem um relacionamento bom com alguém, sei lá, com um parente, aí você vai lá e você acha que você tem que fazer porque ela é sua, sei lá, ela é alguma coisa sua muito importante, que alguém disse que ela é muito importante, mas ela não tá nem aí pra você. Sabe, ela... Aí você fica se martirizando, sabe, pra estar com alguém que você não quer estar porque dizem que você tem que estar e você é infeliz. Sabe, valoriza a pessoa que quer estar com você. Sabe, valoriza quem te valoriza também. Valoriza pessoas, sabe, que
que querem estar ao seu lado. E aí tem uma frase que eu achei muito interessante, que é: quando uma pessoa quer entrar na vida da outra, ela abre espaço para o outro entrar sem que ele precise disputar espaço. Ou seja, quando alguém quer que você entre, você não precisa ficar disputando. Você entende? Quando alguém quer que você entre, você não precisa ficar disputando espaço. Quando alguém quer que você esteja perto, é uma ligação que resolve. Sabe, seja feliz com pessoas que te deixam felizes. E para de querer andar com pessoas que não fazem diferença pra você. Sabe, só porque alguém disse que você tem que fazer. Sabe, valorize. Se existem pessoas pra você que também é importante, valorize essa pessoa. Chama, por exemplo, pra tomar um café na sua casa. Porque pessoas que são importantes pra você, elas tomam um café na sua casa. Sabe, se você não tem café pra oferecer, bebe água. Sabe, porque ela não tá ali pelo que você tem a oferecer, ela tá ali por quem você é, pela companhia, pela diversão. Sabe, pela história, pelo bate-papo. Mas quando você quer chamar alguém que a pessoa tá pelo que você tem a oferecer, você tem que botar um banquete. E é muitas das vezes custoso. Sabe, você só é infeliz porque você tá querendo ter pessoas ao seu redor que não querem estar perto de você. Entende? Não precisa disso. Você não precisa disso. Sabe, se existem pessoas hoje que você fala que te fazem bem, chama pra tomar um café. Sabe, manda uma mensagem agora pra ela. Fala, poxa, eu quero te agradecer porque você torna a minha vida muito mais incrível. Sabe? E pare de desperdiçar o seu tempo com quem não quer estar com você. Com quem desvaloriza você, com quem desvaloriza quem você é, com quem menospreza as suas opiniões. Não tô dizendo que a pessoa tem que aceitar as suas opiniões. Não é isso. Mas a pessoa não pode desdenhar de você. Por que você se coloca numa situação em que o outro desdenha de você, faz você de chacota? Não faça isso. Outra questão também que faz as pessoas serem felizes é que as pessoas muitas das vezes procuram a felicidade em outras pessoas. Nós já falamos isso em outra live. Mas eu vou repetir. A sua felicidade não está no outro. A sua felicidade está naquilo que você decide criar. Senão você fica sempre no negativo. Sabe? E no negativo de fato. No negativo da palavra. Sabe? Você procura no outro que o outro possa te suprir, que o outro possa te ceder felicidade, carinho, amor, atenção, sei lá o que você procura. E você sempre no negativo. Você tem que ser o positivo. Entende? Você tem que ser aquele que possa doar. E não aquele que é negativo, que está o tempo todo precisando que alguém entregue alguma coisa para você. Sabe? A felicidade não pode ser comprada e não pode ser inteiramente obtida por meio do outro. Você não vai obter a sua felicidade pelo meio de nada que o outro possa te oferecer. Quantas vezes você tem pessoas que têm uma família maravilhosa, ao nosso ponto de vista, quem está vendo de fora, mas ela é infeliz. Quantas vezes a pessoa tem um belíssimo emprego, mas é infeliz. E quantas vezes o oposto também é verdadeiro. Às vezes a pessoa não tem uma família muito boa, mas ela é feliz, ela é animada, ela é divertida, sabe? Ela é otimista com a vida. Então você percebe que não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com como a outra pessoa sente, como você enxerga a felicidade. Então você precisa enxergar a felicidade da maneira correta. Você produz a felicidade. Você produz como você olha as circunstâncias. Entende? É preciso criar estabilidade na sua própria vida antes de poder compartilhá-la. Sabe, se você é alguém que é muito instável, como é que você vai compartilhar o negativo? Se você é alguém infeliz, como é que você vai poder dar a felicidade para outra pessoa? Entende? Você precisa ter a felicidade, ser feliz, porque aí você vai poder compartilhar aquilo que você tem. Sabe, muitas pessoas hoje, elas tentam de tudo serem felizes. Mas na verdade é porque ela entende que a felicidade ou tá em coisas ou tá em pessoas. E ela não entende que a felicidade é ela quem faz. É a maneira como ela enxerga as coisas. Você pode olhar um copo meio de água e você pode falar, esse copo está meio vazio. Ou você pode olhar e falar, esse copo está meio cheio. Sabe, você decide como olhar.
Não são as circunstâncias, porque a circunstância é a mesma muitas das vezes para todo mundo. A pandemia veio para todo mundo. E como você encara esse seu copo? Ele tá meio cheio ou meio vazio? É só você que pode definir. Ninguém pode definir por você. Para mim, a minha vida tá sempre mais cheia. Quem me conhece sabe disso. Sabe, é difícil eu não achar uma graça de alguma coisa, eu não ver uma oportunidade. E aí tem uma música que, pra mim, ela fala muito a ver com isso, que é a música Trem Bala, né? E eu quero encerrar citando uma parte dessa, que fala assim: a gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se tudo fosse assim? Por isso, eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo o que o dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Sabe, a felicidade é isso. A felicidade ela é muito mais simples do que você pensa. É sobre sorrisos, é sobre amores e é sobre histórias. Hoje eu te desafio a você enxergar com os olhos dessa maneira. Seja feliz, seja grato, porque você tem a vida e a vida é um presente. O presente é um presente para você escolher um novo futuro. E eu encerro essa live te desafiando a uma única coisa. Olhe para o copo da sua vida e enxergue que ele está muito mais cheio do que vazio. Até uma próxima live.